Nunca imaginei que um simples telefonema mudaria completamente o rumo da minha vida. A traição tem cheiro, tem gosto, tem sinais. Eu só não quis enxergar até aquele momento. Me chamo Renata, tenho 36 anos. E hoje vou compartilhar como transformei a pior dor que já senti na maior virada que já vivi. Eram 19h43 de uma sexta-feira, quando meu celular tocou. As malas já estavam prontas no corredor, os passaportes separados sobre a mesa de centro. E meus filhos, Miguel e Sofia, de 8 e 6 anos, dormiam ansiosos pelo dia seguinte. Nossa tão sonhada viagem para Florianópolis finalmente aconteceria. 3 anos economizando, planejando cada detalhe, escolhendo as praias que visitaríamos. Renata, não vai mais ter viagem. Fica em casa cuidando das crianças que eu preciso resolver uns problemas urgentes da empresa sozinho. A voz do Tiago soava diferente, distante, como se cada palavra fosse ensaiada. Desliguei o telefone e fiquei parada, olhando para o vazio da sala, enquanto o barulho do ventilador de teto marcava o compasso do meu coração acelerado. 10 anos de casamento me ensinaram a reconhecer quando meu marido estava mentindo. O leve tremor na voz, a respiração mais curta, a pressa em desligar. Algo não estava certo. Vocês já tiveram aquele momento em que a intuição grita tão alto que é impossível ignorar? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Liguei para meu pai, Joaquim, um senhor de 67 anos que sempre foi meu porto seguro. Pai, pode vir ficar com as crianças? Preciso verificar uma coisa. Ele não fez perguntas. Conhecia aquele tom na minha voz. Em menos de 40 minutos, ele já estava na porta do nosso apartamento no condomínio Jardim das Palmeiras, em São Paulo. Peguei apenas minha bolsa e as chaves do carro. O trânsito para Congonhas estava surpreendentemente leve para uma sexta à noite. Enquanto dirigia, memórias dos últimos meses passavam como flashes. As reuniões que se estendiam até tarde, os finais de semana trabalhando, o celular sempre virado para baixo, as camisas com perfumes diferentes. Todos os sinais estavam lá, espalhados como peças de um quebra-cabeça que eu me recusava a montar. Estacionei o carro e caminhei apressadamente pelo saguão do aeroporto. O voo para Florianópolis sairia em menos de 1 hora. Meu coração parecia que ia explodir quando cheguei à área de embarque. Foi então que os vi. Tiago e Lívia, sua colega de departamento, de mãos dadas, rindo como 2 adolescentes enquanto faziam o check-in. Ela usava um vestido vermelho que eu nunca tinha visto antes, e ele carregava a mala azul que compramos juntos para nossa lua de mel. Fiquei paralisada atrás de uma coluna, observando aquela cena como se fosse um filme estrangeiro sem legendas. Queria gritar, queria avançar sobre os dois, queria fazer uma cena digna de novela das 9, mas algo dentro de mim mudou naquele instante. Uma calma estranha tomou conta do meu corpo, como se uma nova Renata estivesse nascendo ali mesmo, entre as fileiras de cadeiras e o barulho dos alto-falantes anunciando embarques e desembarques. Advogada há 12 anos, especialista em direito familiar, eu passei a vida defendendo pessoas traídas e magoadas. Irônico como o destino nos coloca exatamente nas situações que achamos que só acontecem com os outros. Mas naquele momento, minha formação profissional acendeu uma luz diferente. Eu sabia exatamente quais eram meus direitos, conhecia as leis melhor que ninguém e tinha conexões que poderiam virar o jogo a meu favor. Voltei para o carro e liguei para Regina, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade e atual gerente do Banco Progresso. Regina, preciso da sua ajuda, é urgente. Em poucos minutos expliquei a situação e comecei a traçar um plano que mudaria não apenas o final de semana deles, mas toda a minha vida. As lágrimas vieram apenas quando cheguei em casa, depois que meu pai foi embora e as crianças já estavam dormindo. Chorei não só pela traição, mas por todas as vezes que adiei meus sonhos em nome dos dele, pelos anos dedicados a construir uma família que ele não valorizava, pelos sacrifícios que fiz acreditando num nós, que aparentemente só existia na minha cabeça, mas o amanhecer trouxe consigo uma clareza que a noite não permitia ver. Enquanto preparava o café da manhã para Miguel e Sofia, que acordaram perguntando pelo pai, algo dentro de mim se fortalecia. Cada pergunta inocente deles, mamãe, por que não vamos mais viajar?
Quando o papai volta, alimentava ainda mais minha determinação. Passei o sábado inteiro pesquisando, fazendo ligações, conectando pontos. O que começou como uma reação impulsiva estava se transformando num plano meticuloso. Como uma estrategista de guerra, eu mapeava cada movimento, antecipava cada obstáculo, preparava cada contra-ataque. Nada seria deixado ao acaso. Entre um desenho animado e outro que assistia com as crianças, eu fazia anotações no meu caderno, contatos do hotel, onde sabia que eles ficariam, informações sobre os cartões de crédito que compartilhávamos, dados sobre os bens que tínhamos em conjunto. Cada detalhe era uma peça no grande tabuleiro que eu estava montando. No domingo, enquanto os imaginava curtindo o sol de Florianópolis, eu tive uma ideia que transformaria não apenas a minha vingança, mas todo o meu futuro. Uma antiga colega de faculdade, agora produtora de um reality show chamado Recomeços, havia me contatado meses antes, perguntando se eu conhecia histórias impactantes de superação. Na época, indiquei alguns clientes. Irônico como agora eu mesma seria a protagonista da história mais impressionante. O telefonema que fiz naquele domingo à tarde mudou tudo. Ana, lembra daquela proposta do reality show? Tem uma história que vai explodir seus índices de audiência. Enquanto explicava o que estava acontecendo e o que planejava fazer, podia quase sentir o sorriso crescendo do outro lado da linha. O que Tiago e Lívia não sabiam, enquanto aproveitavam o que deveria ser um final de semana romântico, era que sua pequena escapada estava prestes a se transformar num verdadeiro pesadelo. E não apenas isso, seria o gatilho para uma transformação completa na minha vida e na dos meus filhos. Alguém já disse que a melhor vingança é o sucesso. Eu estava prestes a provar que a verdadeira vingança é transformar dor em poder, traição em oportunidade, fim em recomeço. E tudo isso seria apenas o início da minha nova jornada, uma que eu nem imaginava que estava a ponto de começar naquele momento. Na segunda-feira, acordei com uma estranha sensação de poder. As crianças tinham escola, o que me daria tempo suficiente para colocar em prática a primeira fase do meu plano. Preparei o café da manhã como em qualquer dia normal. Panquecas para o Miguel e cereais para a Sofia, enquanto mantinha um sorriso no rosto que escondia a tempestade que se formava dentro de mim. Mamãe, o papai vai voltar hoje? Perguntou Sofia enquanto ajeitava sua mochila de unicórnios. Engoli em seco antes de responder, mantendo a voz calma. Papai está resolvendo coisas importantes do trabalho, amor. Logo ele volta. A mentira saiu fácil, mais fácil do que deveria, e isso me assustou um pouco. Eu nunca tinha sido de esconder a verdade dos meus filhos, mas como explicar a uma criança de 6 anos que seu pai escolheu outra mulher em vez da própria família? Depois de deixá-los na escola, dirigi até o escritório Alves em Associados, onde trabalhava há mais de 8 anos. Falei com meu chefe, Dr. Paulo, que além de meu mentor profissional, era amigo da família há décadas. Entrei em sua sala e fechei a porta. Sentei-me na cadeira de couro que rangia levemente e respirei fundo. Paulo, preciso de sua ajuda e discrição. Expliquei a situação sem derramar uma lágrima sequer. Algo em mim havia se endurecido desde aquela noite no aeroporto. O homem de cabelos grisalhos e sobrancelhas espessas me olhou por cima dos óculos de leitura. Renata, posso requisitar uma licença especial para você resolver essa situação. E mais importante, vou te colocar em contato com o Fernando do setor patrimonial. Ele pode começar a analisar discretamente como proteger seus bens. Saí do escritório com uma sensação de alívio. A primeira peça do tabuleiro estava posicionada. Agora era a hora de avançar para a próxima fase. Dirigi até o Banco Progresso, onde minha amiga Regina trabalhava como gerente há 5 anos. Nós nos conhecemos na faculdade e mantivemos a amizade mesmo quando nossas vidas tomaram rumos diferentes. Regina era solteira, dedicada à carreira, enquanto eu havia escolhido equilibrar a profissão com a vida familiar. Sempre admirei sua independência, algo que agora eu teria que reaprender. O banco estava cheio, mas ela me recebeu imediatamente em sua sala privada. As paredes de vidro fosco nos garantiam privacidade enquanto conversávamos. Regina me ouviu atentamente, ocasionalmente balançando a cabeça em sinal de indignação. Aquele desgraçado.
Sempre achei que tinha algo errado quando ele vinha aqui resolver as coisas sozinho, comentou ela, digitando rapidamente no computador. Vocês têm conta conjunta e 3 cartões vinculados, correto? Confirmei com a cabeça, relembrando como Tiago havia insistido na conta conjunta logo após o casamento, alegando que facilitaria nossa vida financeira. Agora, essa decisão se tornaria seu primeiro pesadelo. Renata, legalmente falando, você pode solicitar o bloqueio temporário, alegando suspeita de fraude. Isso vai congelar os cartões por 72 horas, tempo suficiente para ele sentir o gosto do próprio veneno, explicou Regina, seus dedos ágeis preenchendo um formulário digital. Mas preciso te alertar que isso é apenas temporário. É o suficiente, respondi, assinando digitalmente o documento que ela girou o monitor para me mostrar. Ele está com ela em Florianópolis até quarta-feira. 3 dias sem acesso ao dinheiro, em uma cidade turística, com uma mulher que provavelmente espera ser paparicada. Isso vai ser interessante. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Tiago. Como estão as crianças? Estou em uma maratona de reuniões, mal consigo respirar. Beijo! Olhei para a tela com uma mistura de nojo e incredulidade. A audácia de continuar mentindo mesmo à distância só fortalecia minha determinação. Ele ainda tem coragem de fingir que está trabalhando. Mostrei a mensagem para Regina, que balançou a cabeça. Típico. Homens como ele acham que são intocáveis. Ela fez uma pausa, olhando fixamente para mim. Você tem certeza que quer seguir com isso? Não seria mais fácil simplesmente confrontá-lo quando ele voltar? Pensei por um instante nas várias noites em que fiquei acordada com as crianças doentes, enquanto ele trabalhava até tarde. Nos aniversários que ele perdeu por conta de compromissos inadiáveis. Nos feriados que passei sozinha com meus filhos, porque ele tinha projetos urgentes. Não, Regina. Fácil seria perdoar, engolir o choro e seguir fingindo que nada aconteceu. Fácil seria me tornar uma sombra da mulher que um dia fui. Mas eu não quero o caminho fácil, respondi, sentindo cada palavra reverberar dentro de mim como um juramento. Quero que ele sinta, nem que seja por alguns dias, o gosto do desespero que ele me fez provar tantas vezes. Ao sair do banco, fiz uma ligação para um número que tinha conseguido horas antes. Após 3 toques, uma voz masculina atendeu. Pousada Brisa do Mar, em que posso ajudar? Bom dia, meu nome é Renata Oliveira. Gostaria de falar com o gerente, por favor. Fui transferida e logo estava conversando com Paulo Ribeiro, gerente do hotel onde Tiago e Lívia estavam hospedados. Com a voz mais profissional que consegui, expliquei parte da situação, omitindo detalhes pessoais, mas deixando claro que meu marido estava usando nossos recursos conjuntos de forma indevida. Senhora Oliveira, normalmente não podemos interferir em questões particulares dos hóspedes, começou ele hesitante. Compreendo perfeitamente, senhor Ribeiro, mas como advogada, devo informá-lo que a acomodação está sendo paga com recursos que estão sendo contestados judicialmente. Menti, usando meus conhecimentos jurídicos para soar convincente. Além disso, seu estabelecimento poderia ser envolvido em um processo desagradável de divórcio litigioso. O silêncio do outro lado da linha me disse que minha estratégia estava funcionando. Finalmente ele falou. Entendo sua situação. O que exatamente a senhora gostaria que fizéssemos? Nada ilegal, certamente. Apenas gostaria de ser informada sobre qualquer tentativa de estender a estadia além do prazo inicial. E caso haja qualquer problema com o pagamento, deixei a frase no ar, sabendo que ele entenderia a indireta. Compreendo perfeitamente, respondeu ele, com um tom que sugeria que talvez não fosse a primeira vez que lidava com situações semelhantes. Ficarei atento. Depois de desligar, peguei o carro e dirigi até a Tec Inovação, a empresa onde Tiago trabalhava como executivo há mais de 5 anos. A mesma empresa onde Lívia trabalhava como analista de marketing, tendo sido contratada 8 meses atrás. Agora a proximidade deles no escritório fazia todo sentido. Estacionei a algumas quadras de distância e caminhei lentamente até o imponente prédio de vidro que refletia o céu nublado daquela segunda-feira. Não entrei. Em vez disso, sentei-me em uma cafeteria em frente, de onde podia observar a entrada principal. Pedi um café e aguardei, repassando mentalmente o próximo passo. Às 13h42,
Exatamente como esperava, Augusto Martins, CEO da empresa e chefe direto de Tiago, saiu para seu habitual almoço tardio. Frequentemente, Tiago comentava sobre como Augusto era rigoroso com horários e compromissos, um homem à moda antiga, como ele dizia, com um toque de ironia. Aguardei alguns minutos, tomando o café que já havia esfriado. Quando vi Augusto sair do restaurante italiano do outro lado da rua, respirei fundo e caminhei em sua direção, como se o encontro fosse casual. "Senhor Martins, que coincidência encontrá-lo aqui!" exclamei, fingindo surpresa. O homem alto e de postura rígida franziu o senho, tentando me reconhecer. "Sou Renata, esposa do Tiago Fernandes", expliquei, estendendo a mão que ele apertou com firmeza. "Ah, claro! Nos conhecemos na festa de fim de ano." Ele sorriu, agora parecendo mais relaxado. "Como vai? E Tiago, resolvendo aqueles problemas com o cliente em Recife?" Recife. Então era essa a mentira que ele havia contado na empresa. Mantive meu sorriso, apesar da vontade de revelar tudo ali mesmo. "Na verdade, Sr. Martins, é sobre isso que gostaria de falar. Tiago não está em Recife", disse mantendo a voz baixa. "Ele cancelou nossa viagem familiar, alegando problemas no trabalho. Mas, na verdade, está em Florianópolis com Lívia Cardoso." Vi o rosto de Augusto endurecer instantaneamente. A Tec Inovação tinha uma política rígida contra relacionamentos entre funcionários, especialmente quando havia diferença hierárquica. Como executivo, Tiago tinha influência direta nas decisões de marketing, o departamento de Lívia. "Senhora Fernandes, essa é uma acusação séria", ele disse, seu tom agora formal. "Tenho provas", respondi simplesmente, mostrando em meu celular a foto que havia tirado no aeroporto sem que eles percebessem. "Não quero causar problemas para a empresa, Sr. Martins. Apenas achei que o senhor deveria saber onde realmente está seu executivo de confiança, enquanto todos acreditam que ele está trabalhando." Augusto olhou longamente para a foto, seu maxilar tenso denunciando seu desconforto. "Agradeço por trazer isso ao meu conhecimento. Tomarei as medidas cabíveis", disse finalmente, devolvendo meu celular. "E sinto muito pelo que você está passando. Obrigada pela compreensão", respondi com um sorriso triste. "Tenho que voltar para meus filhos agora." Enquanto caminhava de volta para o carro, senti uma mistura contraditória de emoções. Parte de mim estava horrorizada com minha própria frieza, com a facilidade com que estava destruindo o que Tiago havia construído profissionalmente. Mas outra parte, uma parte crescente, sentia uma satisfação sombria ao imaginar o caos que se instalaria quando ele voltasse. Ao buscar as crianças na escola, forcei-me a focar nelas, em suas histórias sobre o dia, em seus sorrisos inocentes que não tinham ideia da tempestade que se formava. Miguel mostrou orgulhoso um desenho que havia feito. Nossa família, com 5 figuras palitos sob um sol sorridente. "Quem é essa pessoa extra, filho?" perguntei, apontando para a 5ª figura. "É o Totó, o cachorro que o papai prometeu que ia comprar quando voltássemos da viagem para Floripa." Ele respondeu animado. Senti um aperto no coração. Mais uma promessa que Tiago não poderia cumprir. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei-me na varanda do apartamento com um copo de vinho, observando as luzes da cidade. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Tiago, dessa vez com uma foto do pôr do sol, certamente em alguma praia de Florianópolis. O cliente finalmente fechou o contrato. Celebrando com a equipe, volto em 2 dias. Em vez de raiva, senti apenas uma profunda exaustão. Como ele poderia continuar mentindo tão descaradamente? Será que em algum momento sentiu remorso, hesitação? Ou será que, para ele, trair havia se tornado tão natural quanto respirar? Tomei um gole de vinho e abri o aplicativo do banco. O bloqueio já estava em vigor. Imaginei Tiago tentando pagar a conta de algum restaurante caro, onde certamente levaria Lívia para impressioná-la, e tendo seu cartão recusado. A cena me trouxe um sorriso involuntário. Na terça-feira recebi a ligação que esperava. Era Paulo Ribeiro, o gerente da pousada Brisa do Mar. "Senhora Oliveira, conforme combinamos, estou informando que houve um incidente com a forma de pagamento. O cartão de crédito foi recusado e o Sr. Fernandes não conseguiu efetuar o pagamento da estadia."
Entendo, respondi fingindo preocupação. E o que aconteceu? Tivemos que pedir que desocupassem o quarto. Oferecemos a possibilidade de pagamento em dinheiro, mas aparentemente eles não tinham o suficiente, explicou ele, soando levemente embaraçado. Foi uma situação bastante desconfortável. Agradeci pela informação e desliguei. Imediatamente abri meu notebook e acessei o e-mail. Conforme esperava, havia uma mensagem de Augusto Martins, convidando-me para uma reunião confidencial no dia seguinte. O cerco estava se fechando. Meu plano estava funcionando, mas algo dentro de mim ainda estava incompleto. Não era apenas sobre vingança ou sobre fazer Tiago pagar pelo que tinha feito. Era sobre reclamar minha própria vida, sobre redescobrir a mulher que havia sido sufocada por anos de mentiras e negligência. Foi então que me lembrei de um e-mail que havia recebido semanas antes. Uma multinacional em Porto Alegre estava buscando uma advogada especializada em direito familiar para liderar seu departamento jurídico. Na época, nem considerei a oportunidade. Mudar-se para outro estado significaria afastar Tiago dos filhos, algo que eu nunca faria. Mas agora, as circunstâncias eram outras. Reabri o e-mail e respondi, expressando meu interesse na posição. Minutos depois, meu telefone tocou. Era a diretora de RH da empresa, surpresa e animada com minha resposta. Agendamos uma videochamada para a manhã seguinte. Aquela noite dormi profundamente pela primeira vez desde que descobri a traição. Não era apenas o sono dos exaustos, mas o descanso de quem finalmente encontra clareza após dias de turbulência. Na quarta-feira, a videochamada com a multinacional de Porto Alegre foi surpreendentemente positiva. Minha experiência, combinada com as excelentes referências de Paulo, me colocaram como favorita para a posição. O salário oferecido era quase o dobro do que eu ganhava atualmente, além de benefícios como moradia nos primeiros 6 meses e escola internacional para as crianças. Precisaríamos de sua resposta até o final da semana, informou a diretora de RH, uma mulher de meia idade, com olhos perspicazes e sorriso gentil. Entendemos que é uma decisão importante, especialmente envolvendo uma mudança familiar. Darei minha resposta amanhã, afirmei com uma confiança que não sabia que tinha. Minha família está pronta para um novo começo. Ao desligar a chamada, senti uma onda de adrenalina. Estava realmente considerando mudar completamente nossas vidas? Deixar para trás tudo o que conhecíamos em São Paulo? A ideia era assustadora, mas também estranhamente libertadora. A reunião com Augusto Martins foi breve e direta. Em seu escritório no último andar da Tec Inovação, ele me informou que após uma investigação interna, tanto Tiago quanto Lívia seriam desligados da empresa por violação do Código de Conduta. A política da empresa sobre relacionamentos entre líderes e subordinados é clara, explicou ele, seu tom profissional mascarando o desconforto da situação. Além disso, usar recursos da empresa para fins pessoais, como Tiago fez ao mentir sobre uma viagem de negócios, é inaceitável. Saí da empresa sentindo-me leve e pesada ao mesmo tempo. Não havia planejado que Tiago perdesse o emprego. Queria apenas que ele enfrentasse algumas consequências, que sentisse um pouco do desespero que eu senti. Mas agora, eventos estavam se desenrolando rapidamente, ganhando momentum próprio. Quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem no secretário eletrônico. Era Tiago, sua voz tensa e controlada. Renata, estou voltando hoje à noite. Tivemos alguns problemas aqui. Precisamos conversar quando eu chegar. Olhei para o relógio, eram 16h30. As crianças ainda estavam na escola, dando-me tempo para o último ato do meu plano. Liguei para Ana, a produtora do reality show Recomeços. Está tudo pronto para amanhã? Perguntei assim que ela atendeu. Tudo certo. A equipe estará posicionada conforme combinamos. Tem certeza que quer seguir com isso? Absoluta, respondi sem hesitar. Mas preciso de uma mudança no plano. Em vez de esperarmos que ele volte para casa, vou até eles. Como assim? A surpresa em sua voz era evidente. Descobri que eles estão voltando hoje, provavelmente de ônibus, já que os cartões estão bloqueados. Vou pegar as crianças e ir até a rodoviária. O confronto será lá. Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida por um suspiro de admiração. Você é incrível, Renata. Vou reposicionar a equipe. Isso vai ser sensacional para o programa. Ao desligar,
Senti uma onda de determinação me envolver. Era hora de fechar esse capítulo da minha vida e começar a escrever um novo. E dessa vez, eu seria a autora única da minha história. Busquei as crianças na escola mais cedo naquele dia, inventando uma consulta médica de rotina. Miguel e Sofia estavam radiantes com a ideia de sair antes do horário. Pequenas alegrias que nem imaginavam o que estava por vir. Ao entrar no carro, Sofia perguntou com aquela inocência que só as crianças têm: "Mamãe, vamos passar no shopping depois do médico? Quero comprar um presente para quando o papai voltar." Engoli em seco, ajustando o retrovisor. "Hoje não, querida. Na verdade, tenho uma surpresa para vocês. Vamos buscar o papai." Os olhinhos dela brilharam. "Ele já voltou da viagem de trabalho?" "Sim", respondi, sentindo o peso daquela meia-verdade. "E ele vai ter uma grande surpresa ao nos ver." Liguei para meu pai no caminho e expliquei parte do plano. Joaquim, com seus 67 anos e uma sabedoria que só a vida proporciona, não fez julgamentos. Apenas perguntou: "Filha, você tem certeza? Não há volta depois que fizer isso." "Tenho mais certeza disso do que tive do meu casamento, pai", respondi, observando as crianças pelo retrovisor, distraídas com seus jogos. Acabei de receber a confirmação oficial da vaga em Porto Alegre. O salário é quase o dobro, com moradia incluída nos primeiros 6 meses. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Sabe que vou sentir sua falta e das crianças, mas acho que vai fazer bem a todos vocês esse recomeço. Você pode nos visitar sempre que quiser. Na verdade, estou contando com isso." Tentei manter a voz firme, mas a emoção transpareceu. Meu pai era meu último elo com São Paulo. A única coisa que me fazia hesitar sobre a mudança. "E quanto aos papéis do divórcio?" perguntou ele, sempre prático. "Fernando, do departamento patrimonial, acelerou tudo. Como temos provas da traição e Tiago acaba de perder o emprego, conseguimos termos bastante favoráveis." Baixei a voz para que as crianças não ouvissem. "Ele terá direitos de visita, obviamente, mas a guarda principal será minha, especialmente considerando a mudança de estado." Desliguei após combinar que ele nos encontraria no terminal rodoviário Rita Maria, em Florianópolis, no dia seguinte. Ainda tínhamos algumas horas antes da chegada de Tiago e Lívia. Decidi usar esse tempo para preparar as crianças, ao menos parcialmente. Parei o carro em um parque tranquilo próximo à nossa casa. Aquele parque onde costumávamos fazer piqueniques nos domingos ensolarados, quando ainda éramos uma família. Ou pelo menos quando eu acreditava que éramos. "Crianças, vamos sentar um pouco? Preciso conversar algo importante com vocês." Sentamos em um banco de madeira desgastado pelo tempo. Miguel, sempre mais perceptivo que sua idade sugeria, me olhou com seriedade. "É sobre o papai, não é?" Assenti, procurando as palavras certas. "Como explicar uma traição para crianças de 8 e 6 anos? Vocês sabem que às vezes, mesmo quando pessoas se amam muito, elas podem seguir caminhos diferentes, certo?" Sofia franziu o senho, confusa. "Como quando a Júlia da minha sala mudou de escola. Algo assim, querida. O papai e eu, nós vamos morar em casas diferentes a partir de agora." Miguel imediatamente ficou tenso. "Vocês vão se separar? Como os pais do Lucas?" Respirei fundo. "Sim, filho. Mas isso não muda o quanto amamos vocês. Nunca deixaremos de ser seus pais. É culpa nossa?" A voz pequena de Sofia me partiu o coração. "Não, nunca pensem nisso." Puxei-os para perto, sentindo seus corpos pequenos contra o meu. "Isso é uma decisão de adultos que não tem nada a ver com vocês. Vocês são perfeitos e amados, muito amados." Miguel, sempre prático, começou com as perguntas logísticas. "Onde vamos morar? Vou continuar na mesma escola? E o totó que o papai prometeu? Na verdade, tenho uma notícia. Nós vamos nos mudar para Porto Alegre. É uma cidade linda, com um parque enorme, cheio de esquilos." Expliquei, lembrando-me do material que a empresa tinha me enviado sobre a cidade. "Vocês vão para uma escola nova, onde vão aprender inglês todos os dias. E quanto ao cachorro?" Hesitei, pensando rapidamente. "Vamos ver isso quando estivermos instalados lá, ok?" Para minha surpresa, eles aceitaram a notícia melhor do que eu esperava. A ideia de uma aventura em uma nova cidade, somada à promessa de um possível cachorro no futuro próximo, pareceu superar temporariamente a tristeza da separação.
Crianças têm essa capacidade incrível de adaptação que nós, adultos, frequentemente perdemos. Voltamos para o carro e segui para o terminal rodoviário de São Paulo. Segundo minhas estimativas, Tiago e Lívia pegariam o ônibus das 18 horas, chegando a São Paulo por volta das 23. Eu queria estar lá quando eles chegassem. Não para criar uma cena, mas para estabelecer os termos do nosso novo arranjo. No terminal, comprei lanches para as crianças e liguei para a Ana novamente. Mudança de planos, informei. Vamos interceptá-los aqui em São Paulo, não em Florianópolis. Pode posicionar uma equipe aqui no terminal rodoviário para esta noite? Uau, você não para de nos surpreender, respondeu ela, soando genuinamente impressionada. Vou mandar uma equipe reduzida imediatamente. Eles trabalharão discretamente, não se preocupe. Às 20h43, recebi uma mensagem de Cláudia, nossa vizinha do 702, que coincidentemente tinha uma prima que trabalhava na companhia de ônibus. Eles embarcaram no ônibus das 19h30. Chegarão por volta da meia-noite. Agradeço mentalmente o pequeno círculo de espiãs que havia conseguido formar nos últimos dias. Mulheres ajudando mulheres. Uma rede de solidariedade que se formou quase organicamente quando comecei a compartilhar partes da minha história. Crianças, temos algumas horas até o papai chegar. Que tal assistirmos um filme no tablet? Sugeri, instalando-os em uma área mais confortável do terminal. Enquanto eles se distraíam com um filme de animação, aproveitei para revisar os documentos que Fernando havia me enviado. O acordo de divórcio estava praticamente finalizado, necessitando apenas da assinatura de Tiago. As condições eram claras. Eu ficaria com a guarda principal das crianças e com nosso apartamento em São Paulo, que planejava vender, enquanto Tiago manteria seu carro e sua parte em um terreno que havíamos comprado no interior. A pensão alimentícia estava calculada com base no último salário dele, algo que precisaríamos ajustar agora que ele estava desempregado. Por volta das 23, Miguel e Sofia já dormiam, enroscados um no outro em um banco acolchoado do terminal. Cobri-os com um cobertor leve que sempre mantinha no carro para emergências. Parados assim, pareciam ainda mais vulneráveis, alheios ao drama adulto que se desenrolava ao seu redor. Avistei a equipe discreta de Ana, um cinegrafista e uma produtora, posicionados estrategicamente a alguns metros de distância. Eles me deram um aceno quase imperceptível. Tudo pronto. À 00h17, o ônibus vindo de Florianópolis finalmente entrou na plataforma. Meu coração acelerou, mas surpreendentemente não senti o nervosismo que esperava. Apenas uma calma resoluta, como a que sente um cirurgião antes de uma operação delicada. Os passageiros começaram a desembarcar, rostos cansados após horas de viagem. E então os vi, Tiago e Lívia, ambos com expressões abatidas, roupas amassadas e olheiras profundas. Ela carregava uma pequena mala de mão, enquanto ele arrastava nossa mala azul da lua de mel. Aquela visão, que dias antes havia me destroçado no aeroporto, agora apenas confirmava que estava tomando a decisão certa. Levantei-me lentamente, mantendo-me a alguns metros de distância da saída. Queria que eles me vissem, mas não queria acordar as crianças ainda. Este momento inicial seria apenas entre nós adultos. Tiago me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram em choque. Depois, estreitaram-se em confusão e finalmente se abriram em compreensão. Ele sussurrou algo para Lívia, que seguiu seu olhar até mim. A cor sumiu do rosto dela. Caminhei calmamente na direção deles, mantendo minha postura ereta e meu rosto sereno. Anos de tribunal me ensinaram a importância da linguagem corporal. Mostrar fraqueza agora seria um erro. Renata, Tiago começou, sua voz uma mistura de surpresa e pânico. O que você está fazendo aqui? Olá, Tiago, Lívia. Cumprimentei-os com um aceno educado de cabeça, como se fossem meros conhecidos. Imaginei que poderiam precisar de uma carona, considerando que seus cartões foram bloqueados e vocês provavelmente estão sem dinheiro. Lívia parecia querer desaparecer, olhando nervosamente ao redor como se buscasse uma rota de fuga. Como você, começou Tiago, mas interrompi-o suavemente. Como eu descobri? Como eu bloqueei seus cartões? Como eu sabia que estariam voltando hoje? Sorri levemente.
Digamos que eu tenho sido mais observadora e proativa do que você imaginou. Vi a compreensão atravessar o rosto dele como uma onda. Foi você, o hotel, os cartões, a ligação do Augusto. Augusto? Lívia perguntou confusa. Seu chefe te ligou? Tiago passou a mão pelos cabelos, um gesto familiar de frustração. Fomos demitidos, Lívia, ambos. Política da empresa sobre relacionamentos entre líderes e subordinados. O choque no rosto dela era quase cômico. Claramente, Tiago não havia compartilhado essa informação durante a viagem de volta. Sinto muito por isso, disse eu sem realmente sentir. Mas vocês devem entender que ações têm consequências. Olha, Renata, podemos conversar sobre isso em casa. Tiago tentou, baixando a voz e olhando ao redor, provavelmente preocupado que alguém pudesse nos ouvir. Isso é entre nós. Não, não é apenas entre nós. Nunca foi. Mantive minha voz calma, quase profissional. Envolve nossos filhos que estão dormindo ali. Apontei para o banco onde Miguel e Sofia descansavam. Envolve nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todos que acreditaram na mentira que era nosso casamento. Ele deu um passo em minha direção, mas ergui a mão, mantendo distância. Não estou aqui para criar uma cena, Tiago. Estou aqui para informar que estou me mudando para Porto Alegre com as crianças na próxima semana. Aceitei um cargo como chefe do departamento jurídico de uma multinacional. Você o quê? A incredulidade em sua voz era palpável. Não pode simplesmente levar meus filhos para outro estado. Posso e vou. Retirei uma pasta da minha bolsa. Aqui estão os papéis do divórcio, já processados com base em adultério comprovado. Você terá direitos de visita, obviamente, que podem ser negociados dentro do razoável. Lívia, parecendo extremamente desconfortável, murmurou algo sobre esperar lá fora e afastou-se rapidamente. Tiago nem notou sua saída, seus olhos fixos nos documentos em minhas mãos. Isso é loucura, Renata. Você não pode fazer isso. Vamos conversar, posso explicar. Explicar o quê, Tiago? Como você cancelou nossa viagem em família para levar sua amante para o destino que nós planejamos juntos? Como você usou nosso dinheiro conjunto para pagar por essa escapada? Como você mentiu para mim, para seus filhos, para seu chefe? Ele abaixou a cabeça, a postura arrogante finalmente desmoronando. Foi um erro, um terrível erro de julgamento. Eu não queria magoar você ou as crianças, mas magoou. Minha voz finalmente traiu um pouco de emoção. E sabe o que é pior? Não foi um erro de julgamento. Foi uma escolha consciente que você fez repetidamente, cada vez que mentia, cada vez que saía com ela, enquanto eu ficava com as crianças acreditando que você estava trabalhando. Um movimento captou minha atenção. Miguel estava acordado, observando-nos com olhos arregalados e assustados. Não sei por quanto tempo ele estivera ouvindo, mas pela expressão em seu rostinho, tinha sido o suficiente. Papai! Chamou ele, sua voz pequena ecoando no terminal quase vazio. Tiago congelou. Depois se virou lentamente. Oi, campeão? Disse ele, tentando sorrir. Que surpresa ver você aqui. Miguel olhou para mim, depois para seu pai, depois para a pasta em minhas mãos. Mesmo com 8 anos, ele era esperto demais para ser enganado. Vocês estão brigando? Perguntou ele, já sabendo a resposta. Aproximei-me e me ajoelhei ao lado dele. Lembra do que conversamos no parque hoje? Sobre como às vezes os adultos seguem caminhos diferentes? Ele assentiu, seus olhos já marejados. É agora que isso está acontecendo? Sim, querido, é agora. Tiago se aproximou, ajoelhando-se do outro lado de Miguel. Filho, mesmo que a mamãe e eu não moremos mais juntos, ambos amamos você e sua irmã mais que tudo no mundo. Isso nunca vai mudar. Foi provavelmente a coisa mais sincera que Tiago havia dito em meses. E por um breve momento, vi o homem por quem me apaixonei há tantos anos. Sofia acordou nesse momento, esfregando os olhos sonolenta. Papai! Exclamou ela ao vê-lo, pulando para seus braços sem hesitação. Observei enquanto ele a abraçava apertado, sussurrando em seu ouvido palavras que não pude ouvir. Por mais magoada e traída que me sentisse, não podia negar que ele amava nossos filhos. À sua própria maneira imperfeita e egoísta, ele os amava. Vamos para casa, sugeri, guardando a pasta com os papéis do divórcio. As crianças estão cansadas e temos muito a conversar. Tiago assentiu, ainda segurando Sofia,
que já havia adormecido novamente em seus braços. E quanto a... Ele olhou ao redor, provavelmente procurando Lívia. Ela já foi, pelo que vi, respondi com um dar de ombros. Parece que nem todos estão dispostos a enfrentar as consequências de suas escolhas. No caminho para o carro, notei a equipe de filmagem de Ana discretamente nos seguindo. Tiago, absorto em seus pensamentos, nem percebeu que cada passo seu estava sendo documentado. Tem espaço para a minha mala? Perguntou ele quando chegamos ao estacionamento. Claro, respondi abrindo o porta-malas. Mas não se acostume. Esta é apenas uma carona de cortesia, não um novo arranjo. Enquanto colocávamos as crianças nos bancos traseiros, Tiago finalmente notou a presença da câmera. O que é isso? Estamos sendo filmados? Sorri entrando no carro. Ah, esqueci de mencionar. Sua escapada romântica e suas consequências serão o primeiro episódio de um novo reality show chamado Recomeços. Assinei o contrato ontem. O choque em seu rosto era impagável. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão séria, respondi ligando o motor. Não se preocupe, seu rosto será borrado na edição final. Afinal, não queremos dificultar ainda mais sua busca por um novo emprego, certo? Durante todo o caminho para casa, Tiago permaneceu em silêncio, ocasionalmente olhando para trás, onde as crianças dormiam pacificamente. Perguntei-me o que passava por sua cabeça. Arrependimento genuíno ou apenas cálculos sobre como minimizar os danos à sua vida? Ao chegarmos ao condomínio, a visão familiar do Jardim das Palmeiras me trouxe uma estranha nostalgia antecipada. Em poucos dias, este não seria mais nosso lar. Este capítulo da minha vida, nosso apartamento, São Paulo, meu casamento, estava chegando ao fim. Onde você vai ficar? Perguntei enquanto subíamos no elevador, cada um carregando uma criança adormecida. Não sei, admitiu ele. Talvez com meu irmão por alguns dias até me organizar. Entramos no apartamento em silêncio e levamos as crianças para seus quartos. Observei Tiago tocando Sofia em sua cama com unicórnios, ajeitando sua boneca preferida ao lado do travesseiro, como fazia todas as noites quando ainda morávamos juntos. Gestos automáticos de um pai que, apesar de seus erros, conhecia os rituais de sono de sua filha. Quando voltamos para a sala, a realidade da situação finalmente pareceu atingi-lo por completo. Ele olhou ao redor, para as fotos familiares nas paredes, para os brinquedos espalhados no chão, para o sofá onde tantas vezes assistimos filmes juntos. Tudo aquilo que ele havia arriscado e perdido por alguns dias de aventura com Lívia. Eu realmente estraguei tudo, não foi? Murmurou ele, mais para si mesmo do que para mim. Não respondi imediatamente. Por um momento, permiti-me sentir uma pontada de compaixão por ele. Não porque merecesse, mas porque eu não queria carregar o peso do ressentimento para minha nova vida. A questão não é o que você estragou, Tiago, disse finalmente, mas o que todos nós vamos construir a partir daqui, especialmente as crianças. Peguei novamente a pasta com os papéis do divórcio e coloquei-a sobre a mesa de centro. Amanhã podemos discutir os detalhes. Você pode dormir no sofá esta noite, mas apenas esta noite. Ele assentiu, parecendo derrotado. Para onde você vai? Porto Alegre, você disse? Sim, começo em 2 semanas. E os meus pais? Eles poderão ver as crianças? Claro, nunca impediria isso. Podemos combinar visitas durante feriados e férias escolares. Enquanto me dirigia para o quarto, parei e me virei uma última vez. Sabe, Tiago, por mais estranho que pareça, parte de mim te agradece. Ele franziu a testa confuso. Me agradece? Sim. Se você não tivesse feito o que fez, eu continuaria vivendo uma mentira. Continuaria adiando meus sonhos, aceitando menos do que mereço. Sua traição me forçou a redescobrir a mulher que eu era antes de nós. Forte, independente, corajosa. E por isso, obrigada. Fechei a porta do quarto antes que ele pudesse responder. Aquela noite, dormi com uma estranha sensação de paz. O pior já havia passado. O confronto que tanto temia estava feito. E agora, um novo horizonte se abria à minha frente. Um horizonte que eu mesma havia escolhido, não um que me foi imposto pelas escolhas de outra pessoa. Por trás da porta fechada, enviei uma última mensagem para Ana. Missão cumprida. O episódio piloto está garantido. A resposta veio quase imediatamente.
Você é incrível, Renata. Recomeços vai ser um sucesso. E você é apenas o começo. Sorri para a tela do celular. Minha vingança estava completa, mas mais importante que isso, meu recomeço estava apenas começando. O amanhecer trouxe consigo aquela claridade peculiar que só vem após noites de decisões definitivas. Acordei antes do despertador, como se meu corpo soubesse que este dia seria diferente dos anteriores. Encontrei Tiago já desperto, sentado no sofá com a pasta de documentos aberta sobre a mesa de centro, uma xícara de café intocada ao lado. Não consegui dormir, confessou ele quando me viu. Seus olhos vermelhos confirmavam a afirmação. Li tudo, várias vezes. Assenti sem dizer nada e fui para a cozinha preparar meu próprio café. Precisava dessa dose de cafeína para enfrentar o dia que tinha pela frente. Enquanto a água fervia, lembrei-me que precisava ligar para Fernando do departamento patrimonial para confirmar os últimos detalhes da transferência dos bens. Os termos são justos, disse Tiago, aparecendo na porta da cozinha. Mais justos do que eu mereço, provavelmente. Ergui as sobrancelhas, genuinamente surpresa com sua admissão. Não se trata de merecer ou não, são apenas os termos legais mais adequados para nossa situação. Ainda assim, ele hesitou, passando a mão pelo rosto cansado. Você poderia ter tornado tudo isso muito mais difícil para mim. E qual seria o propósito? Perguntei, servindo o café. Arrastar um processo litigioso por anos? Transformar nossos filhos em armas de uma guerra que eles nem entendem? Não, obrigada. Tomei um gole, sentindo o amargor reconfortante. Além disso, seria um desperdício do meu tempo e energia, que prefiro investir no meu futuro, não no meu passado. Miguel e Sofia acordaram logo depois. E por um breve momento, enquanto tomávamos café da manhã juntos, quase parecíamos uma família normal novamente. Quase. Exceto pelo silêncio desconfortável entre os adultos e as perguntas cautelosas das crianças. Testando esse novo território incerto. Papai vai viajar de novo? Perguntou Sofia, mordiscando sua torrada. Tiago e eu trocamos olhares. Havíamos combinado na noite anterior que ele explicaria sua mudança de forma adequada para a idade deles. Na verdade, princesa, começou ele ajustando-se na cadeira. O papai vai morar em uma casa diferente agora. Lembra como a mamãe conversou com vocês sobre isso ontem? Sofia assentiu devagar, sua testa franzindo em concentração. Por que vocês não querem mais morar juntos? Isso mesmo, confirmei, tentando manter a voz suave. Mas isso não muda o quanto amamos vocês. E vamos mesmo para Porto Alegre? Perguntou Miguel, seus olhos alternando entre nós dois, como se buscasse sinais de que tudo isso era apenas uma brincadeira elaborada. Sim, vamos, respondi com firmeza. Na próxima semana, vocês vão adorar lá. Tem uma escola incrível esperando por vocês. Tiago engoliu em seco e percebi quanto isso estava sendo difícil para ele também. Por mais raiva que sentisse, não podia negar que ele amava nossos filhos. E eu vou poder visitar vocês lá? Perguntou ele, olhando para mim como se pedisse permissão até para fazer a pergunta. Claro, respondi prontamente. Os detalhes estão todos no acordo. Você pode ficar com as crianças um fim de semana por mês em Porto Alegre. E elas podem vir para São Paulo durante parte das férias escolares. Miguel abaixou a cabeça, brincando com os cereais na tigela. Isso é porque você estava com aquela moça no aeroporto, pai? A mamãe disse que viu vocês. O silêncio que seguiu foi denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Tiago empalideceu, claramente despreparado para a pergunta direta. Miguel? Comecei querendo protegê-lo, mas Tiago ergueu a mão. Está tudo bem, disse ele respirando fundo. Sim, filho, eu cometi um erro. Um erro grande e sério que magoou sua mãe profundamente. E por causa desse erro não podemos mais ser uma família como antes. Sofia, mesmo com seus 6 anos, parecia entender a gravidade da situação. Você pediu desculpas para a mamãe? Tiago deu um sorriso triste. Pedi, querida. Mas algumas vezes, mesmo quando pedimos desculpas, as coisas não podem voltar a ser como eram antes. A simplicidade da explicação pareceu satisfazer as crianças momentaneamente, e logo eles voltaram a falar sobre como seria Porto Alegre, se haveria parquinhos perto da nova casa, se poderiam mesmo ter um cachorro como eu havia mencionado. Após o café, enquanto as crianças se arrumavam para a escola, Tiago assinou todos os documentos do divórcio.
Suas mãos tremiam levemente, mas sua assinatura estava firme em cada página que Fernando havia marcado com pequenos adesivos amarelos. Pronto, disse ele, devolvendo a caneta. Oficialmente não somos mais marido e mulher. Tecnicamente ainda precisamos aguardar a homologação judicial. Mas sim, é isso, confirmei, guardando os documentos na pasta. Vou enviar tudo para Fernando hoje mesmo. Tiago assentiu, olhando ao redor como se visse o apartamento pela primeira vez. Posso vir buscar algumas roupas e objetos pessoais à tarde? Vou ficar na casa do meu irmão por enquanto. Claro. Estarei no escritório, mas você pode usar sua chave. Fiz uma pausa, percebendo que logo ele não teria mais essa liberdade. Na verdade, quando terminar, deixe a chave na portaria, por favor. A finalidade daquele pedido pareceu atingi-lo como um golpe físico. Era o último símbolo de pertencimento sendo retirado. E quanto à produtora do reality show? Perguntou ele subitamente. Eles vão filmar nossa mudança? Nossa vida em Porto Alegre? Apenas os primeiros dias da transição, expliquei. O foco é no recomeço, não no drama. Não se preocupe. Seu rosto será borrado e seu nome alterado, como prometi. Ele assentiu, parecendo levemente aliviado. E aquela história de você bloquear meus cartões, cancelar a reserva do hotel e... bem, tudo o que aconteceu em Florianópolis. Foi tudo planejado? Nem tudo, admiti. O bloqueio dos cartões e a ligação para o hotel, sim. Mas sua demissão foi consequência direta da política da empresa, não minha intervenção. Augusto me disse que você foi até a empresa, comentou ele, sem acusação na voz, apenas curiosidade. Fui, confirmei. Mas apenas mostrei a ele uma foto de vocês no aeroporto. A decisão de demiti-los foi inteiramente dele, baseada no código de conduta que você assinou quando assumiu o cargo de executivo. Tiago esfregou os olhos cansados. Sabe o que é mais irônico? Eu nem gostava tanto assim dela. Foi mais a emoção da novidade, a adrenalina do segredo. Ele parou percebendo o que estava dizendo. Desculpe, isso não importa mais, não é? Não, concordei, verificando o relógio. Não importa. Levei as crianças para a escola, prometendo a Tiago que ele poderia buscá-las no final do dia para um sorvete e uma conversa. Era importante que eles entendessem que, apesar da separação, seu pai ainda seria presente em suas vidas. No caminho para o escritório, liguei para Regina. Está tudo pronto para a transferência bancária da produtora, informou ela assim que atendeu. O adiantamento pelo reality show cai na sua conta hoje ainda. É uma quantia considerável, vai ajudar muito na mudança. Obrigada, Regina. Não sei o que faria sem você nesses últimos dias. Para isso que servem as amigas, respondeu ela. E pude ouvir o sorriso em sua voz. Aliás, você não vai acreditar. Lívia veio ao banco hoje cedo abrir uma conta. Parece que ela morava com a irmã e usava apenas cartões de crédito vinculados à conta da família. E ela te reconheceu? Sim. Ficou branca como papel quando me viu no guichê. Pediu para ser atendida por outra pessoa. Não pude evitar um pequeno sorriso de satisfação. O mundo realmente era minúsculo às vezes. Ao chegar ao escritório, fui direto para a sala de Paulo. Ele já estava me esperando com um envelope sobre a mesa. Sua recomendação para a multinacional em Porto Alegre, disse ele, entregando-me o documento lacrado. Escrevi pessoalmente. Tenho certeza que vai impressioná-los, embora seu currículo fale por si só. Obrigada, Paulo, por tudo. Ele fez um gesto de dispensa com a mão. Não me agradeça. Só estou fazendo o que deveria ter feito anos atrás. Reconhecer seu valor. Ele fez uma pausa, ajustando os óculos no rosto angular. Sabe, sempre achei que você estava desperdiçando seu potencial aqui. Tiago sempre pareceu... Ele buscou a palavra certa. Um peso em sua carreira, não um apoio. A franqueza me surpreendeu. Por que nunca disse nada? Não era meu lugar, respondeu simplesmente. Mas agora, vendo-a tomar as rédeas de sua vida dessa forma, só posso dizer que estou orgulhoso. E um pouco triste por perder minha melhor advogada, claro. Sorri, sentindo uma onda de gratidão por esse homem que havia sido mais que um chefe, um verdadeiro mentor ao longo dos anos. Quem sabe no futuro nossas trajetórias não se cruzam novamente? O mundo jurídico é pequeno. Contarei com isso, respondeu ele, levantando-se para me acompanhar até a porta. Agora vá preparar sua saída. Tem muito trabalho pela frente.
O restante do dia foi uma maratona de ligações, e-mails e organização. Contactei empresas de mudança, confirmei detalhes da nova escola das crianças em Porto Alegre e finalizei os trâmites da minha contratação na multinacional. Cada tarefa concluída era como um passo firme em direção à minha nova vida. No final da tarde, recebi uma mensagem de Ana. Equipe de filmagem confirmada para amanhã às 9h. Vamos documentar o processo de embalagem e seus últimos dias em São Paulo. Preparada? Respondi com uma simples confirmação. Estava mais do que preparada. Estava ansiosa para que tudo começasse logo. Ao chegar em casa, encontrei Miguel e Sofia animados após o passeio com o pai. Tiago havia cumprido sua promessa e os levado para tomar sorvete, além de comprar pequenos presentes para ambos, um jogo para o console de Miguel e uma boneca nova para Sofia. Foi legal, mãe, exclamou Miguel mostrando o jogo. Papai disse que vai comprar um console igual para a casa dele, para podermos jogar quando formos visitá-lo. Isso é ótimo, querido, respondi, genuinamente feliz por ver que Tiago estava se esforçando para manter o vínculo com os filhos. As chaves do apartamento estavam sobre o balcão da cozinha conforme combinado. Junto delas, um pequeno envelope. Dentro, um cartão escrito à mão. Renata, sei que palavras não são suficientes, mas ainda assim preciso dizer. Sinto muito, por tudo. Você merece toda a felicidade que encontrar nesse novo começo. Cuide bem dos nossos tesouros. T. Guardei o cartão na gaveta. Não sentia mais raiva. Apenas uma espécie de melancolia resignada pelo tempo perdido e pelas promessas quebradas. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, comecei a separar o que levaríamos para Porto Alegre. Cada objeto trazia consigo uma memória, algumas doces, outras agora tingidas pela amargura da traição. Decidi levar apenas o essencial e o que tivesse significado genuíno para mim e para os pequenos. O resto seria doado ou vendido junto com o apartamento. O telefone tocou por volta das 22h. Era o número de Tiago. Desculpe ligar a essa hora, disse ele quando atendi. Só queria confirmar que posso ficar com as crianças no sábado, antes de vocês partirem. Pensei em levá-los ao zoológico, talvez? Claro, eles vão gostar disso. E tem outra coisa. Ele hesitou. Augusto me ligou hoje? Seu ex-chefe? Perguntei surpresa. Sim, aparentemente, apesar da política contra relacionamentos entre líderes e subordinados, ele está disposto a reconsiderar minha demissão, desde que eu faça um curso de conduta ética e aceite uma redução de cargo. Isso é inesperado, comentei, verdadeiramente surpresa. E quanto a Lívia? Ela fica fora. A decisão sobre ela é definitiva. Uma parte de mim quis perguntar se ele aceitaria a oferta, se isso significava que pretendia continuar o relacionamento com Lívia, mesmo após tudo o que aconteceu. Mas me contive. Não era mais da minha conta. Bem, espero que tome a decisão certa para você, disse apenas. Renata, sua voz soou mais séria. Você acha que eu deveria aceitar? A pergunta me pegou desprevenida. Depois de tudo, ele ainda valorizava minha opinião? Sinceramente, acho que você precisa descobrir quem é Tiago sem mim. Sem nosso casamento, sem a rotina que construímos. Talvez esse emprego faça parte disso, talvez não, mas a decisão tem que ser sua. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Você sempre foi a parte sensata de nós dois, disse ele finalmente. Obrigado. Após desligar, continuei com a tarefa de separação e organização, agora com uma estranha leveza. Era como se aquela breve conversa tivesse fechado um ciclo, permitindo que ambos seguíssemos verdadeiramente em frente. Na manhã seguinte, a equipe de filmagem de Ana chegou pontualmente às 9h. Um cinegrafista, um técnico de som e a própria Ana, com sua prancheta digital e seu entusiasmo contagiante. Pronta para começar sua nova história? Perguntou ela, enquanto instalavam os equipamentos. Mais do que pronta, respondi, percebendo que era verdade. As primeiras filmagens foram surpreendentemente naturais. Eles capturaram momentos do nosso cotidiano. Eu ajudando as crianças com o café da manhã, separando o que levaríamos na mudança, mostrando fotos da nova cidade e da escola onde estudariam. Miguel e Sofia, inicialmente tímidos diante das câmeras, logo se acostumaram.
e começaram a agir normalmente. A ideia é mostrar a realidade, não criar um espetáculo, explicou Ana durante uma pausa. Queremos que as pessoas vejam que é possível reconstruir a vida após uma traição, que há um caminho para além da dor. E por que escolheram minha história especificamente? Perguntei curiosa. Ana sorriu. Porque você não é apenas uma mulher traída, Renata. Você é uma mulher que transformou a traição em força, que usou a dor como combustível para mudanças que talvez nunca tivesse coragem de fazer de outra forma. Não é sobre vingança, embora confesso, a parte dos cartões bloqueados em Florianópolis vai dar o que falar. É sobre renascimento. Suas palavras reverberaram em mim durante todo o dia. Era verdade. A traição de Tiago havia sido o catalisador, mas as mudanças que estavam acontecendo eram minhas. Escolhas que eu tomei, decisões que eu abracei. À tarde, Regina apareceu para ajudar com a organização. Diante das câmeras, ela narrou como havia me apoiado nos momentos cruciais, incluindo o famoso bloqueio dos cartões. Foi um prazer profissional bloquear aqueles cartões, confessou ela para a câmera, arrancando risadas da equipe. Nada como usar o sistema bancário para um pouco de justiça poética. Enquanto separávamos roupas no meu closet, Regina me puxou para longe dos microfones. Tem algo que preciso te contar, sussurrou ela, seu rosto iluminado por um sorriso misterioso. Lembra quando mencionei que queria um novo desafio profissional? Assenti intrigada. Bem, recebi uma proposta para Porto Alegre, na mesma empresa que você, departamento financeiro. Arregalei os olhos, mal contendo a excitação. Regina, você aceitou? Ainda estou negociando os termos, mas tudo indica que sim. Ela apertou minha mão. Parece que o universo está conspirando para que continuemos juntas nessa nova fase. A notícia me encheu de uma alegria que não sentia há semanas. Ter Regina em Porto Alegre seria como levar um pedaço de segurança, de conforto familiar, para esse novo território desconhecido. No final do dia, quando a equipe de filmagem estava saindo, Ana me entregou um envelope. O primeiro pagamento pelo reality show, explicou ela. Mas há algo mais que você deveria saber? Ergui as sobrancelhas, curiosa. A repercussão da sua história nas redes internas da produtora foi tão grande que estão considerando transformar Recomeços em uma série regular, não apenas um especial único, e querem você como consultora criativa, além de protagonista do episódio piloto. A proposta me pegou completamente desprevenida. Consultora? Mas eu não sei nada sobre televisão. Mas sabe tudo sobre Recomeços, respondeu Ana com um sorriso. Pense nisso. Seria um trabalho paralelo, que não interferiria na sua carreira jurídica. Apenas algumas horas por mês para ajudar a selecionar e desenvolver outras histórias inspiradoras. Prometi considerar a proposta, mas já sentia uma inclinação a aceitar. Era como se cada novo desdobramento dos últimos dias me abrisse portas que nunca imaginei existirem. Naquela noite, sentada na varanda do apartamento que em breve não seria mais meu, observei as luzes de São Paulo piscando na distância. Esta cidade que havia sido meu lar por tantos anos, cenário dos momentos mais felizes e também dos mais dolorosos da minha vida adulta. Sentiria falta dela? Talvez, mas a expectativa pelo desconhecido que me aguardava era muito maior que qualquer nostalgia. Porto Alegre, com suas ruas ainda misteriosas para mim, seus rostos desconhecidos, suas oportunidades inexploradas, me chamava como uma promessa. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Tiago. As crianças estão animadas com o zoológico no sábado. Você se importaria se meus pais também fossem? Seria uma chance de se despedirem adequadamente. Respondi que não havia problema. Era importante que Miguel e Sofia mantivessem o vínculo com os avós paternos, independentemente do que havia acontecido entre mim e Tiago. Olhando para a cidade adormecida, compreendi finalmente o que Ana quis dizer sobre minha história não ser sobre vingança. Sim, eu havia planejado meticulosamente cada passo para fazer Tiago sentir um pouco da dor que ele me causou. Sim, havia uma satisfação inegável em imaginar seu desespero quando os cartões foram recusados, quando a reserva do hotel foi cancelada, quando seu chefe ligou para informar sobre sua demissão. Mas no fim das contas, essa vingança tinha sido apenas o catalisador, o primeiro passo.
O verdadeiro triunfo não estava no que consegui tirar dele, mas no que consegui construir para mim mesma. Uma nova carreira, uma nova cidade, novas possibilidades. E mais importante, uma nova Renata. Mais forte, mais confiante, mais completa. O telefone tocou novamente. Era meu pai. Só ligando para saber como estão os preparativos, filha. Precisa de ajuda amanhã? Seria ótimo, pai. A equipe de filmagem estará aqui novamente. E um par extra de mãos adultas sempre é bem-vindo. Estarei aí às 8h em ponto, prometeu ele. Sabe, estive pensando, Porto Alegre não é tão longe assim. Posso visitar pelo menos uma vez por mês. Vou reservar o quarto de hóspedes especialmente para você, respondi, sentindo a emoção apertar minha garganta. Ao desligar, percebi que havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou de raiva, eram lágrimas de gratidão, pelo apoio que recebi, pelas oportunidades que surgiram, pela força que descobri em mim mesma quando mais precisei. A vingança havia sido doce, sim, mas o recomeço seria espetacular. O sábado amanheceu com aquela luz dourada que parecia um presságio de coisas boas por vir. As caixas empilhadas na sala lembravam-me constantemente que estávamos a apenas 2 dias da mudança para Porto Alegre. Enquanto preparava o café da manhã para as crianças, meu pai já organizava os últimos itens que levaríamos conosco. Tem certeza que não quer que eu vá junto na viagem? Perguntou ele pela 3ª vez naquela semana. Posso ajudar com as crianças? Ficar alguns dias até vocês se estabelecerem. Sorri, colocando uma xícara de café à sua frente. Obrigada, pai, mas prefiro que você venha depois, quando já estivermos instalados. Será mais fácil para todos. O que não disse em voz alta era que precisava dessa jornada inicial sozinha com meus filhos. Um ritual de passagem para nossa nova configuração familiar. A equipe de filmagem chegou pontualmente às 9h, como nos dias anteriores. Ana trazia um brilho especial no olhar. Tenho novidades, anunciou ela, sentando-se à mesa da cozinha enquanto sua equipe preparava o equipamento. O canal adorou o material bruto que enviamos ontem. Estão tão empolgados que querem expandir o conceito inicial. Em vez de apenas documentar sua mudança para Porto Alegre, gostariam de acompanhar seus primeiros 3 meses lá. Ergui as sobrancelhas surpresa. 3 meses? Isso mudaria completamente o acordo original, com compensação adequada, obviamente, acrescentou ela rapidamente. E filmagens apenas em momentos específicos, não diariamente. Pense nisso como registros pontuais de sua adaptação à nova vida. Antes que pudesse responder, a campainha tocou. Era Tiago, vindo buscar as crianças para o passeio ao zoológico. Podemos conversar sobre isso mais tarde? Perguntei a Ana. Preciso resolver algumas coisas agora. Ela assentiu compreensivamente, fazendo um sinal para o cinegrafista que se preparava para filmar a chegada de Tiago. Sem problemas, e não se preocupe, respeitaremos a privacidade deste momento com as crianças. Abri a porta e lá estava ele, segurando um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. Vestia roupas casuais, jeans e uma camisa azul que eu havia dado de presente no seu aniversário do ano anterior. Parecia descansado, diferente do homem abatido que havia retornado de Florianópolis dias atrás. Bom dia, cumprimentou o seu sorriso cauteloso. As crianças estão prontas? Quase. Estão terminando o café, respondi, convidando-o a entrar com um gesto. Meus pais já estão esperando no carro? Ele assentiu, olhando ao redor para as caixas e o apartamento semi-desmontado. Parece que está tudo bem real agora. Sim, estamos quase prontos para partir. Um silêncio desconfortável pairou entre nós, preenchido apenas pelo som distante dos talheres das crianças na cozinha e das instruções técnicas que Ana dava à sua equipe na sala. Trouxe algo para você, disse ele finalmente, estendendo o pequeno pacote. Não é nada demais, apenas algo que achei que deveria ter. Aceitei o embrulho com curiosidade. Dentro havia uma caixa de madeira entalhada, do tamanho de um livro pequeno. Ao abri-la, encontrei um pendrive dourado. O que é isso? Perguntei confusa. Todas as fotos e vídeos da família que estavam no meu computador e celular, explicou ele, incluindo muitas que você talvez não tenha cópias. O nascimento dos gêmeos, nossas viagens, aniversários. Achei que você gostaria de ter tudo isso. Para os nossos filhos. O gesto me pegou desprevenida.
Era algo tão atencioso, tão contrário à imagem do homem egoísta que havia traído nossa família. Obrigada, respondi, genuinamente tocada. Isso significa muito. Também organizei em pastas por data e evento, acrescentou ele com um leve sorriso. Sei como você gosta de tudo catalogado. Essa pequena observação, o fato de ele lembrar desse detalhe sobre mim, provocou uma estranha pontada em meu peito. Por um breve momento vislumbrei o Tiago por quem me apaixonei há tantos anos. Atencioso, observador, capaz de gestos surpreendentemente doces. Papai, a voz de Sofia quebrou o momento, enquanto ela corria pela sala e se jogava em seus braços. Miguel seguiu logo atrás, mais contido como sempre, mas igualmente animado. Quem está pronto para ver alguns leões? Perguntou Tiago, erguendo Sofia no ar, arrancando risadas dela. Eu quero ver as girafas, declarou ela. E eu os répteis, acrescentou Miguel, ajeitando os óculos que insistiam em escorregar pelo nariz. Enquanto eles conversavam animadamente sobre os animais que veriam, observei a cena com uma mistura de emoções. Havia algo simultaneamente reconfortante e melancólico em ver Tiago interagindo com nossos filhos, a naturalidade com que respondia às perguntas de Miguel, a paciência com a empolgação transbordante de Sofia. Apesar de tudo, ele era um bom pai. Eles devem voltar por volta das 10h, informou Tiago quando estavam prontos para sair. Está bom para você? Perfeito, estaremos esperando. Enquanto se dirigiam para a P e a porta, Sofia se virou subitamente. Mamãe não vem com a gente? Tiago e eu trocamos olhares rápidos. Hoje é um dia especial só com o papai, os vovós e vocês, expliquei suavemente. A mamãe precisa terminar de organizar nossas coisas para a viagem. Sofia pareceu aceitar a explicação, mas antes de sair, correu de volta e me abraçou forte. Vou trazer um presente do zoológico para você, prometeu em um sussurro conspiratório. Mal posso esperar, respondi, beijando sua testa. Quando a porta se fechou atrás deles, voltei-me para a equipe de filmagem que havia discretamente se afastado durante nossa interação familiar. Desculpem por isso, falei para Ana. Onde estávamos? Na proposta de estender o documentário, lembrou ela. Mas antes posso fazer uma observação pessoal? Assenti curiosa. Foi bonito de ver, disse ela simplesmente. A forma como vocês estão gerenciando isso, priorizando o bem-estar das crianças, apesar das circunstâncias. Muitos casais em separação não conseguem esse nível de civilidade. Não foi fácil chegar até aqui, admiti, relembrando a raiva que senti nos primeiros dias após descobrir a traição, mas percebi que manter o ódio só me prenderia ao passado e eu realmente quero seguir em frente. A manhã e parte da tarde transcorreram num turbilhão de atividade. Meu pai e eu, com a ajuda ocasional da equipe de filmagem, finalizamos a separação do que seria levado, doado ou deixado para Tiago. A casa de móveis que compraria nossos itens maiores viria na segunda dia de nossa partida. Por volta das 14h, Regina apareceu com a notícia que eu esperava. Assinei o contrato. Começo em Porto Alegre daqui a exatamente um mês. Celebramos com taças improvisadas de suco, já que todo o cristal estava embalado. A ideia de ter Regina por perto na nova cidade me dava uma sensação de segurança que eu não esperava. E o apartamento? Perguntei, sabendo que ela morava de aluguel em São Paulo. Já dei o aviso prévio. Um mês e estarei livre para recomeçar também. Ela fez uma pausa, olhando ao redor para as caixas empilhadas. É estranho como as coisas se encaixam, não? Se Tiago não tivesse feito o que fez, talvez eu nunca tivesse considerado essa oportunidade em Porto Alegre. É como dizem, comentei, levantando minha taça improvisada. Às vezes as piores tempestades trazem as melhores mudanças na paisagem. À medida que a tarde avançava, minha ansiedade crescia. Não pela volta de Tiago com as crianças. Sabia que elas estavam em boas mãos, mas pelo que viria depois. Porto Alegre, um novo emprego, uma nova escola para Miguel e Sofia, uma nova vida construída inteiramente por mim. Está nervosa? Perguntou meu pai, notando como eu verificava repetidamente a lista de tarefas pendentes. Um pouco, admiti, mas é um nervosismo bom, sabe? Como antes de uma apresentação importante no tribunal. Ele sorriu.
Aquele sorriso sábio que sempre me acalmava desde a infância. Você sempre foi assim, meticulosa, organizada, querendo ter controle sobre tudo. Foi o que te tornou uma excelente advogada. Ele fez uma pausa, colocando a mão sobre a minha. Mas saiba que algumas das melhores coisas da vida vêm justamente quando perdemos um pouco desse controle. Suas palavras ficaram comigo enquanto finalizávamos os preparativos. Perder o controle. Não era exatamente isso que havia acontecido? Minha vida cuidadosamente planejada havia sido virada de cabeça para baixo pela traição de Tiago. E ainda assim, aqui estava eu, à beira de algo que parecia mais autêntico e promissor do que tudo que havia planejado antes. Por volta das 17h10, a campainha tocou. Tiago, Miguel e Sofia estavam de volta, acompanhados pelos pais dele, Antônio e Laura. As crianças transbordavam de entusiasmo, relatando cada animal que haviam visto, cada experiência vivida no zoológico. "Olha o que eu comprei para você, mamãe!" exclamou Sofia, entregando-me um pequeno pingente de tartaruga. "É porque a moça da loja disse que tartarugas significam lar. E você está fazendo um novo lar para nós." Abracei-a apertado, genuinamente emocionada com o simbolismo do presente. "É perfeito, meu amor. Vou levar sempre comigo." Laura, minha ex-sogra, aproximou-se timidamente. Sempre tivemos um bom relacionamento, mas desde a separação, nossas interações haviam sido mínimas e desconfortáveis. "Renata", começou ela, hesitante, "podemos conversar um momento, em particular?" Assentindo, conduzia até meu quarto, um dos poucos ambientes ainda intactos na casa. "Sei que não é meu lugar falar sobre o que aconteceu entre você e Tiago", disse ela, assim que fechei a porta. "Meu filho errou, e errou feio. Não estou aqui para defendê-lo." "Agradeço por isso", respondi sinceramente. "Mas queria que soubesse que, independentemente do que aconteceu, Antônio e eu ainda consideramos você parte da família. Esses anos todos, você nunca foi apenas nossa nora, mas uma filha." Sua voz embargou levemente. "E esperamos muito poder continuar presentes na vida dos nossos netos, mesmo com a distância." "Laura", respondi, tocando seu braço gentilmente. "Nunca passou pela minha cabeça afastar vocês das crianças. Sei o quanto Miguel e Sofia amam os avós, e o quanto vocês os amam. Isso não vai mudar." Ela assentiu, visivelmente aliviada. "Tiago nos contou sobre o reality show", comentou, mudando levemente de assunto. "É uma ideia interessante. Sua neo-história pode ajudar muitas mulheres que passam por situações semelhantes." "Espero que sim", respondi. A princípio, aceitei apenas pelo aspecto financeiro, confesso. Mas agora vejo que pode ser uma plataforma para algo maior. Quando voltamos para a sala, encontramos uma cena surpreendentemente harmoniosa. Tiago e meu pai conversando amigavelmente sobre beisebol, a nova paixão de Miguel, enquanto Antônio ajudava as crianças a montar um quebra-cabeça que haviam ganhado no zoológico. A equipe de filmagem havia se retirado para o corredor, respeitando esse momento familiar. Percebi, então, que Ana tinha razão. Estávamos conseguindo uma transição relativamente pacífica, algo raro em situações como a nossa. Após um lanche improvisado na cozinha semi-desmontada, chegou o momento das despedidas. Antônio e Laura abraçaram os netos demoradamente, prometendo visitas frequentes a Porto Alegre. Tiago parecia lutar contra as emoções enquanto se abaixava para ficar na altura das crianças. "Lembrem-se que o papai vai ligar todos os dias, ok?" disse ele, sua voz firme, mas com um leve tremor. "E em poucas semanas irei visitar vocês na nova casa. Promete?" insistiu Sofia, seus olhinhos sérios fixos nos do pai. "Prometo, princesa. Nenhum furacão me impediria." Quando finalmente partiram, um estranho silêncio preencheu o apartamento. As crianças, subitamente quietas, sentiram o peso da mudança que se aproximava. "Que tal assistirmos um filme juntos?" sugeri, percebendo que precisávamos de uma distração. Nossa última sessão de cinema nesta sala. A noite transcorreu tranquilamente, com pipoca improvisada e um filme de animação na TV que ainda não havia sido desconectada. Miguel adormeceu no meio do filme, enquanto Sofia lutava bravamente contra o sono até os créditos finais. Depois de acomodá-los em suas camas, voltei para a sala onde meu pai aguardava com 2 xícaras de chá. "Os pequenos finalmente pegaram no sono", comentei, aceitando a bebida quente.
Dia cheio para eles, respondeu ele. E para você também. Assentindo, deixei meu olhar vagar pelo apartamento semi-vazio, pelos espaços nas paredes onde quadros haviam sido removidos, pelas marcas no carpete onde móveis estiveram por anos. É estranho, comentei. Passei tanto tempo construindo uma vida aqui e agora estou deixando quase tudo para trás. Não tudo, corrigiu meu pai. Está levando o mais importante, você mesma e as crianças. O resto são apenas coisas. Sorri, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Sabe o que me surpreendeu hoje? Ver Tiago, Laura e Antônio aqui e não sentir raiva, nem ressentimento. Apenas uma espécie de aceitação. O perdão não é apenas para o outro, observou ele. É principalmente para nós mesmos. Liberta-nos do fardo do ódio. Não sei se cheguei a perdoar completamente, admiti, mas não quero que a mágoa defina minha nova fase. Já serviu seu propósito, me deu força para mudar. Ficamos em silêncio por algum tempo, apreciando o chá e a companhia um do outro. Pensei em como seria difícil não ter meu pai por perto diariamente, seu conselho sensato, sua presença reconfortante. Vou sentir sua falta, confessei finalmente. Eu também, filha. Mas Porto Alegre não é o fim do mundo. E quem sabe, se gostar da cidade quando for visitá-los, posso considerar uma mudança no futuro. Não tenho nada me prendendo aqui além de vocês. A ideia de ter meu pai eventualmente próximo de nós em Porto Alegre trouxe uma onda de esperança. Talvez com o tempo pudéssemos reconstruir não apenas nossas vidas individuais, mas uma nova configuração familiar que funcionasse para todos. Na manhã seguinte, nosso último domingo em São Paulo, acordei antes do amanhecer. Sentada na varanda com uma xícara de café, observei o céu transformar-se gradualmente do negro profundo para tons de azul, rosa e laranja. A cidade despertava lentamente. Os primeiros ônibus começavam a circular. Algumas janelas se iluminavam nos prédios vizinhos. Foi nesse momento de quietude que realmente compreendi. Estava pronta. Pronta para deixar para trás não apenas um apartamento, uma cidade, um casamento, mas uma versão de mim mesma que já não servia mais. A Renata, que existia apenas em função dos outros, que colocava seus sonhos em segundo plano, que tolerava menos do que merecia. A equipe de filmagem chegou mais tarde naquele dia para capturar nossas últimas horas no apartamento. Ana trouxe um contrato revisado para a extensão do documentário, com termos surpreendentemente generosos. O canal realmente acredita no potencial dessa série, explicou ela, enquanto eu revisava os documentos. Sua história tocou algo profundo na equipe editorial. É autêntica, é real e ainda assim inspiradora. Assinei o contrato, oficializando nossa parceria estendida. Era estranho pensar que aspectos da minha vida pessoal seriam transmitidos para milhares de pessoas. Mas se minha experiência pudesse ajudar outras mulheres a encontrar força para recomeçar, valeria a exposição. O domingo passou em um borrão de atividades finais. Últimas caixas sendo fechadas, orientações para a empresa de mudança que viria no dia seguinte, instruções para o corretor que venderia o apartamento. Miguel e Sofia alternavam entre empolgação com a aventura que se aproximava e momentos de melancolia ao se despedirem de cantos favoritos da casa. À noite, deitada em um colchão improvisado no quarto que em breve não seria mais meu, peguei o pendrive que Tiago havia me dado. Conectando-o ao laptop, encontrei pastas meticulosamente organizadas com nossas memórias familiares. Fotos do nosso casamento, da gravidez, do nascimento dos gêmeos, primeiros passos, aniversários, viagens. Em meio às milhares de imagens, uma em particular chamou minha atenção. Tiago e eu, muito mais jovens, sentados à beira de uma cachoeira em nossa primeira viagem juntos. Nossos sorrisos eram genuínos, nossos olhares cheios daquela intensidade de um amor recém-descoberto. Era difícil reconciliar aquela imagem com o que nos tornamos, com as escolhas que ele fez, com a separação iminente, mas talvez não precisasse reconciliar. Talvez pudesse simplesmente aceitar que aquele momento foi real, aquela felicidade foi genuína e o fato de ter acabado não diminuía sua validade. Fechei o laptop, decidida a revisitar essas memórias em outro momento, quando a poeira tivesse assentado
e eu pudesse olhar para o passado com mais distanciamento. Na segunda-feira, o dia da mudança, acordei com uma sensação de finalidade. Os caminhões chegaram cedo e em poucas horas, tudo o que levaríamos conosco estava empacotado e carregado. Fiz uma última volta pelo apartamento vazio, agora despido de qualquer vestígio de nossa presença. As paredes nuas, os cômodos ecoando nossos passos, a luz do sol entrando livremente pelas janelas sem cortinas. "Mamãe!" chamou Sofia, segurando minha mão enquanto contemplávamos a sala vazia. "Vamos ser felizes na casa nova?" Olhei para sua expressão séria, tão madura para seus 6 anos, e senti meu coração transbordar de amor. "Vamos, querida, muito felizes. Será um novo começo para todos nós." Peguei as chaves uma última vez, fechei a porta e entreguei-as ao síndico que aguardava no corredor. Um capítulo encerrado definitivamente. No carro, com as crianças acomodadas no banco traseiro, meu pai ao meu lado, pronto para nos acompanhar até a rodoviária, onde pegaríamos o ônibus para Porto Alegre, senti uma estranha mistura de melancolia e libertação. "Todos prontos?" perguntei, ajustando-os no retrovisor para ver os rostos de Miguel e Sofia. Eles assentiram, seus olhos refletindo a mesma combinação de apreensão e expectativa que eu sentia. Liguei o motor e, enquanto saíamos do estacionamento do condomínio pela última vez, olhei para o pendente de tartaruga que Sofia me dera, agora pendurado no retrovisor. Lá. Não era mais um lugar específico, um endereço fixo, um conjunto de paredes. Lar era onde estávamos juntos, onde podíamos ser autenticamente nós mesmos, onde podíamos crescer e evoluir. E naquele momento entendi que minha vingança mais doce não havia sido bloquear os cartões de Tiago, nem expor sua traição ao chefe, nem documentar sua humilhação para um reality show. Minha verdadeira vingança era desdoei a liberdade que descobri, a coragem que encontrei, o futuro que construiria, não apesar da traição, mas graças a ela. Enquanto dirigia pelas ruas familiares de São Paulo pela última vez, com o sol da manhã iluminando nosso caminho, sorri. Porto Alegre nos aguardava. Um novo capítulo estava apenas começando. Olá a todos que acompanharam minha história até aqui. Sou Renata e acabo de compartilhar com vocês a jornada mais transformadora da minha vida. Quando descobri a traição do meu marido Tiago naquele aeroporto de Congonhas, jamais imaginaria que aquela dor lancinante se transformaria na minha maior libertação. Reflito agora sobre tudo o que aconteceu nestas últimas semanas. A descoberta devastadora ao vê-lo embarcando com Lívia para a viagem que deveria ser da nossa família. O choque inicial que rapidamente se transformou em uma determinação calculada. Cada passo que dei depois disso não foi apenas movido pela raiva, mas por uma crescente consciência do meu próprio valor. Lembro-me da sensação de poder ao bloquear seus cartões com a ajuda de Regina, da ligação para o hotel cancelando a reserva, do encontro estratégico com seu chefe Augusto. Pequenos atos que formaram uma vingança meticulosamente planejada, sim, mas que também me mostraram uma força que eu nem sabia possuir. Uma força que estava adormecida durante anos de um casamento onde eu sempre colocava meus sonhos em segundo plano. A ideia do reality show Recomeços veio como uma surpresa no meio dessa tempestade. O que começou como uma forma de documentar minha vingança transformou-se em algo muito mais significativo. Um testemunho de renascimento que poderá inspirar outras mulheres em situações semelhantes. Quando Ana me procurou com a proposta estendida do projeto, percebi que minha história pessoal poderia transcender minha própria experiência. A confrontação no terminal rodoviário, com as crianças dormindo a poucos metros de distância, foi um momento decisivo. Ver Tiago e Lívia retornando abatidos de Florianópolis, enfrentando as consequências de suas escolhas, não me trouxe a satisfação vingativa que eu esperava. Em vez disso, trouxe clareza. Clareza de que meu futuro não seria definido por aquela traição, mas pela minha resposta a ela. O processo de separar o que levaríamos para Porto Alegre foi também um processo de separar o que eu queria manter em minha vida daquilo que precisava deixar para trás. Cada objeto guardado ou descartado representava uma escolha consciente sobre o tipo de existência
que eu queria construir para mim e para meus filhos. Os momentos finais em São Paulo foram agridoces. A visita ao zoológico das crianças com Tiago e seus pais, a despedida do apartamento que foi nosso lar por tantos anos, as últimas conversas com meu pai na varanda. Cada momento carregado de significados múltiplos, fim e começo, perda e ganho, encerramento e abertura. O pendrive com nossas memórias familiares que Tiago me entregou foi talvez o gesto mais inesperado. Ver aquelas fotos, aqueles momentos congelados de uma felicidade que um dia foi real, me fez entender que o passado não precisa ser negado para que o futuro seja abraçado. Nossas histórias são complexas, nossas relações imperfeitas, e aceitar isso é parte fundamental do processo de cura. A mudança para Porto Alegre representa mais que uma simples relocação geográfica. É um símbolo tangível de minha transformação interior. A nova posição como chefe do departamento jurídico de uma multinacional, a Escola Internacional para as Crianças, a possibilidade de Regina se juntar a nós em breve e até mesmo a perspectiva de meu pai eventualmente se mudar para perto, tudo isso forma os contornos de uma vida que escolhi ativamente, não uma que simplesmente aceitei. Se você está assistindo a este vídeo, talvez esteja passando por algo semelhante. Talvez tenha sido traída, magoada, abandonada. Ou talvez esteja em um relacionamento onde sua luz diminui a cada dia, onde seus sonhos são constantemente adiados, onde você se sente menos do que realmente é. Quero que saiba que existe um caminho adiante, que a dor, por mais profunda que seja, pode se transformar em combustível para mudanças que você nem imaginava possíveis. Minha vingança não foi realmente sobre fazer Tiago sofrer, embora confesso que houve momentos em que isso me trouxe certa satisfação. Minha verdadeira vingança foi redescobrir a mulher que sou quando não estou vivendo em função de outra pessoa. Foi perceber que posso ser mãe, profissional, amiga e principalmente eu mesma, completa, suficiente, capaz. Porto Alegre é apenas o cenário deste novo capítulo. O verdadeiro recomeço está acontecendo dentro de mim, nas escolhas diárias que faço, na forma como ensino Miguel e Sofia sobre resiliência, autenticidade e amor próprio. E se você acompanhou minha jornada até aqui, peço que deixe nos comentários sua própria história de superação. Conte-nos se já passou por algo semelhante, o que fez, como superou. Este espaço é para compartilharmos nossas experiências, fortalecendo umas às outras. Inscreva-se no canal Vingança do Dia para acompanhar outras histórias tão impactantes quanto a minha. Histórias reais de pessoas que transformaram dor em poder, traição em recomeço, fim em novo início. A cada inscrição, vocês nos dão a chance de ampliar esta comunidade de apoio e inspiração. Se minha história tocou você de alguma forma, se trouxe insights para sua própria situação, deixe seu like como forma de reconhecimento. Seus likes não apenas ajudam o algoritmo a recomendar nosso conteúdo para mais pessoas que possam precisar ouvir estas mensagens, mas também validam nossas experiências compartilhadas. Gostaria de saber de onde você está assistindo este vídeo. Deixe sua cidade nos comentários. Quem sabe não estamos mais próximos do que imaginamos? Quem sabe não podemos criar grupos de apoio presenciais em diferentes regiões do país? Também quero pedir que compartilhem este vídeo com alguém que possa estar precisando ouvir que há vida, e uma vida plena, após uma traição ou decepção profunda. Às vezes, uma história como a minha pode ser exatamente o impulso que alguém precisa para dar o primeiro passo em direção à sua própria libertação. Se você se sentir à vontade, ajude o canal Vingança do Dia a continuar trazendo estas histórias diariamente, através do Valeu Demais. Esta é uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção, edição e pesquisa para cada história que compartilhamos aqui. Seu apoio financeiro, mesmo que pequeno, é fundamental para mantermos a qualidade e frequência do nosso conteúdo. Com sua contribuição no Valeu Demais, podemos investir em equipamentos melhores, em uma equipe mais ampla e até mesmo em viagens para documentar histórias em diferentes partes do Brasil. O canal cresceu mais do que jamais imaginamos. E agora, precisamos do seu apoio para expandir ainda mais este trabalho
que tem tocado tantos corações. Tenho recebido centenas de mensagens de mulheres que, após assistirem meu relato, encontraram coragem para sair de relacionamentos abusivos, para estabelecer limites saudáveis ou simplesmente para valorizarem mais a si mesmas. Cada uma dessas mensagens me confirma que compartilhar minha vulnerabilidade valeu a pena, que expor minha dor e minha superação serviu a um propósito maior que eu mesma. Estarei nos comentários respondendo suas perguntas, ouvindo suas histórias e criando conexões. Não estamos sozinhas nesta jornada. Somos uma comunidade de mulheres que se erguem após quedas, que transformam crises em oportunidades, que escolhem escrever os próprios destinos em vez de serem meras coadjuvantes nas histórias de outros. Agradeço de coração por terem assistido até aqui, por terem testemunhado minha transformação de mulher traída a mulher empoderada, de vítima a protagonista, de alguém que teve sua vida destruída, a alguém que construiu uma vida ainda mais autêntica e significativa. Nos vemos no próximo vídeo do Vingança do Dia, com mais uma história real que vai inspirar, emocionar e, quem sabe, dar a você o empurrão que faltava para sua própria revolução pessoal. Até a próxima!